Amém. Gente, bom dia. Tudo bem? Pode se assentar, sejam todos bem-vindos à casa de Deus. Como é que vocês estão, gente? Tá tudo bem? Você sabe que a gente precisa buscar experiências com Deus. Porque em todo tempo o diabo tem tentado nos fazer viver experiências no mundo que nos faça substituir as experiências com Deus. Agora o problema é quando a gente não tem experiência com Deus, quando a gente não conseguiu buscar, não conseguiu alcançar. Esse é o problema, porque acaba muitas vezes as experiências do mundo se tornando mais relevantes do que aquilo que a gente poderia estar vivendo com Deus. Então comece a buscar. Amém, queridos? Bom, deixa eu falar com vocês aqui uma palavra. Hoje eu quero falar com você quando o pecado não é purificado. Pastor, quando é que eu sei que o meu pecado não foi purificado? Eu vou pontuar para você hoje aqui. Você já percebeu que tem pessoas que elas cometem um erro, aí daqui a pouco comete de novo, aí se arrepende, daqui a pouco comete de novo? Quem já percebeu isso? Talvez esse é o retrato de muitas pessoas. Talvez aqui na igreja é o retrato de alguém que fala: pastor, eu não consigo parar. Quando eu vejo, eu já estou fazendo de novo aquilo que eu já tinha me arrependido. Eu estou voltando de novo para a situação em que me deixou nas mãos do diabo. Mais uma vez eu retorno às mesmas práticas. Por que isso acontece? Bom, a Bíblia Sagrada ela tem resposta para tudo. E quando a gente vai buscando, Deus vai revelando as coisas para a gente. Quando a gente quer entender, quando a gente quer uma saída, Deus fala. Deus não vai falar com quem não quer ouvir. Mas se você deseja ouvir: pastor, tem coisa que eu preciso abandonar e não voltar nunca mais, porque isso tem prejudicado a minha família, enfim. E eu não consigo. Então hoje, com essa mensagem, o Espírito Santo vai te apontar em nome de Cristo. A única coisa que eu te peço: não converse na hora do culto. Se você tem o seu celular, por gentileza, se não vai usar como Bíblia, desliga ele, em nome de Jesus. É a maior falta de respeito. Eu já passei por igreja onde a pessoa no meio da mensagem está respondendo o WhatsApp. Isso é uma tolice. A Bíblia Sagrada diz que o temor a Deus, o respeito às coisas de Deus é o início da sabedoria. Então, se a pessoa nem iniciou a ter sabedoria, ela está sendo tola. Ela está sendo desrespeitosa com Deus. Diante de um tribunal, se ela estivesse na justiça, ela não mexeria no celular. Mas com Deus ela está tratando a coisa de qualquer jeito. Só que a Bíblia Sagrada diz assim, que com aqueles que são pessoas que tratam a coisa de qualquer jeito, Deus vai ser duro com eles. Então a gente tem que tomar um cuidado muito grande com a falta de respeito. E às vezes são distrações. E a pessoa não percebe. Põe no seu coração aqui hoje: a única coisa que interessa para você é a palavra de Deus. Se alguém conversar contigo, você fala: daqui a pouco. Não deixa nada te desconcentrar. Um barulho de um carro de som lá fora, não deixa isso desconcentrar você. É impressionante como o diabo consegue roubar o entendimento, a linha de raciocínio de gente, de pessoas, apenas com um carro de som. Tem gente que tem a capacidade de, passou um barulho, ela quebra o pescoço lá. Mas o que isso vai resolver? Você saber que passou um carro de som, isso vai adiantar no quê? Você sabe que existem coisas que, se você não compreender do início ao fim, vai faltar. E às vezes Deus está criando ali uma linha de raciocínio, está te fazendo entender, puxando uma coisa, te fazendo entender outra. Uma coisa está puxando a outra, aí você desconecta bem nesta hora para dar atenção a qualquer outra coisa. Vai faltar para você. Tem gente que perde a bênção por causa de coisas assim. Só pela falta de atenção, não está focado. E às vezes, sabe o que é mais triste? A pessoa está precisando, mas está desligada, não se conecta com Deus.
Quem veio na sexta-feira, eu falar para as pessoas: o teu socorro vem da onde? Do céu. Foi a pregação. Deus falou para Abraão: olha para o céu. Olha para o céu. É de lá que vem tudo que você precisa. E agora, você precisa estar atento ao que vem do céu. O que está vindo do céu? Palavra de Deus. É o que está vindo do céu. Então não deixa nada tirar a tua atenção. Não deixa ninguém conversar contigo. Nada, 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 nada. É foco na palavra de Deus. Amém, queridos? Tema de hoje: quando o pecado não é purificado. Abra sua Bíblia, por gentileza, Salmo 51. Eu estava ali no escritório agora há pouco. Eu estava orando de novo. Eu orei agora às 7 horas da manhã com os obreiros. Mas ali no escritório eu fui ter mais um momento de oração com Deus. E Deus me fez entender isso aqui. E eu quero compartilhar com você. Quando o pecado não é purificado. Salmo 51. Tudo que está na Bíblia, nada é por acaso, querido. Nada é por acaso. O que está registrado aqui tem um porquê. Tem um porquê. Esse Salmo 51 foi escrito por Davi quando ele cai em si, porque ele se deitou com Betseba, mulher de Urias, e tinha mandado matar o cara. Ele foi maquiavélico. Ele mandou matar o cara. E aí quando o profeta Natan vem e chama a atenção dele, aí a ficha dele cai, e ele faz esse salmo. E é interessante a gente notar que você não vê ele apenas pedindo perdão do pecado. Você vai ver ele pedindo outra coisa, além do perdão. E aí quando eu prestei atenção nesse detalhe, eu falei: meu Deus, agora tudo faz mais sentido. Em muitas passagens na Bíblia. E você vai entender onde eu quero chegar. Capítulo 51, verso 1. Olha só. Aqui, ele está caindo em si e ele faz esse salmo. E diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Então, primeiro, vamos entender aqui. Se você pecou, você precisa de misericórdia. E é importante ressaltar que a misericórdia, ela não depende dos seus feitos. A misericórdia vem de Deus. Em outra ocasião eu já explicava para você que a palavra misericórdia, vindo do hebraico, são uma junção de duas palavras: miserê e cordi. A junção dessas duas palavras significa tratar o miserável com misericórdia, ou tratar bem o miserável, ou seja, aquele que está numa situação deplorável. E quando a gente peca, é essa situação que a gente está. E Davi está pedindo isso, que Deus tenha misericórdia dele. Ele precisava ser tratado não como ele merecia, mas com a graça de Deus. Tanto que ele pede: tenha misericórdia de mim segundo a sua benignidade. Ou seja, ele confiava na bondade de Deus, na capacidade de Deus de perdoar pessoas. Ele não está falando que ele merecia. Ele está falando que ele confiava na benignidade de Deus. E o tratamento de misericórdia viria para ele, se ele ali estivesse confessando o seu pecado. Depois dele pedir misericórdia, ele fala uma outra coisa interessante: apaga as minhas transgressões segundo a multidão das tuas misericórdias. Ele pede para que isso seja apagado diante de Deus. Como é que isso é apagado? Bom, não tem como se enterrar um pecado. Só tem uma maneira desse pecado ser arrancado da vida do homem. Não é sendo compensado com coisas boas. E eu fico vendo, às vezes, a pessoa com entendimento errado: não, pastor, eu pequei sim, mas eu faço assistência social. E eu ajudo os pobres, dou cesta básica, então Deus vai relevar isso.
Deus vai relevar o meu pecado, porque eu faço bem. O pecado não é purificado assim, querido. Se fosse assim, estaria tranquilo, era só daí sair dando cesta básica para todo mundo, e a gente estaria purificado, mas não é dessa forma. Só tem uma maneira de você ser purificado do seu pecado, é quando você se arrepende e deixa. O livro de Provérbios diz desse jeito: você tem que confessar os seus pecados e deixar para alcançar misericórdia. E não é o que Davi está pedindo aqui? Apago as minhas transgressões pela multidão das tuas misericórdias. Então eu preciso confessar, deixar para alcançar misericórdia. E tudo isso Davi está pedindo para Deus. Davi está disposto a deixar isso. Porque se ele não está disposto a deixar, a misericórdia não tem como alcançá-lo. É importante ressaltar isso. Aí Davi fala uma coisa na oração que eu achei fantástico. Isso aqui é uma oração. Verso 2. Aí dá início à nossa mensagem. Verso 2. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do que, pessoal? Você percebe, além dele estar confessando o seu pecado para Deus, você percebe de maneira muito clara ele pedindo para Deus lavá-lo, para Deus purificá-lo. Essa aqui talvez seja a razão de muitas pessoas retornarem ao mesmo pecado todas as vezes. É o fato dela não ter sido purificada. Sabe quando você usa uma roupa e suja muito? E você põe na máquina e não tem paciência de deixar a máquina fazer todas as etapas. E você quer tirar antes do tempo. Você acelera as etapas para centrifugar logo. Mas só que quando você tira a roupa da máquina, a roupa continua o quê? Não dá para queimar etapas. Quando o assunto é pecado, não dá para queimar etapas. Você precisa ser tratado. Você tem que ser lavado, purificado. Tem roupa que você põe na máquina, espera todas as etapas, quando você tira ela ainda está manchada. Às vezes tem que colocar um alvejante, alguma coisa. Aí a gente tem tanta coisa, tem gente que usa Vênus, usa outras coisas mais, para tentar recuperar o estado natural daquela roupa. Quando se fala de pecado, é a mesma coisa. Se o pecado não foi lavado, se você não foi arrancar de você essa sujeira, você vai voltar a cometer isso de novo. Se você não foi purificado, ou seja, você não está puro, você vai voltar a fazer de novo. Talvez muitas pessoas não entenderam porque que toda vez retornam ao mesmo pecado. Como o livro de Pedro declara: a porca lavada voltou ao seu despojadeiro, e o cão volta ao seu vômito. Pastor, isso é nojento, voltar para o vômito. Pois é, mas quando a gente volta para os mesmos pecados que a gente tinha abandonado, a gente está que nem um cão, voltando para comer o vômito de novo. Quem tem cachorro em casa sabe do que eu estou falando. Às vezes o cachorro vomita, roda, daqui a pouco vai lá e faz o quê? Come o vômito de novo. Você fala: meu Deus do céu, o cara está comendo de novo. É nojento, mas só que às vezes a gente faz a mesma coisa. Você lava a porca, tudo bonitinho. Pedro usa essa analogia, essa comparação. Lava a porca, mas daqui a pouco ela vai para onde, pessoal? Para a lama de novo. Ela vai para lá de novo, se lambuza de novo. Você fala: meu Deus, eu acabei de dar um banho nela. Mas é a situação de muitas pessoas voltando novamente para a mesma situação. Por quê? Porque o pecado não foi purificado. E existem situações, querido, como eu disse há pouco, não dá para você simplesmente ir lá e só pedir perdão para Deus e está tudo certo. Você vai precisar ser lavado. O negócio impregnou. Tem sujeira na roupa que é mais difícil de tirar. As donas de casa aqui sabem exatamente do que eu estou falando. Tem roupa que é mais difícil de tirar. Tem coisa que quando pinga na roupa, tem elementos que quando pingam na roupa, se não tirar na hora, acabou. Se não utilizar um meio na hora, acabou, já era. Pode jogar fora, porque não vai sair mais.
Tem manchas que não tiram mais. Não tira mais. Tem pecado que, se não for purificado literalmente, você não vai conseguir arrancá-lo simplesmente fazendo uma oração e falando, está confessado, pronto. Não vou mais fazer isso aqui, pastor. Amém. É só dar uma semana, está lá você de novo. Está voltando a mentir, está voltando a ser histérico de novo. Está voltando a falar palavrão de novo, está descontrolado emocionalmente de novo. Mais uma vez está tocando no dízimo, na oferta, com a desculpa de que você vai devolver depois. O diabo amarra a tua vida, você não consegue devolver depois. Não consegue, porque você deu brecha. Tem gente que já experimentou isso. Não, vou mexer aqui, daqui a pouco eu reponho. O diabo lhe enganou, você não conseguiu repor, você sabe disso. O diabo amarra a nossa vida. Só que aí, em vez de você agora falar no seu coração, meu Deus, a partir de agora, o dízimo é a primeira coisa que eu tiro. É a primeira coisa. Eu explicava para as pessoas que, quando se fala de dízimo, o que Deus espera da gente? Ele espera a honra. Mais do que o dinheiro, é a honra. A honra tem a ver com a maneira como você faz. Honra não tem apenas com entregar alguma coisa, um presente, não. Quando se fala de honra, é até a maneira que você embrulha esse presente, aquele carinho que você faz, o cuidado que você tem de ir lá escolher o presente quando você quer honrar alguém. O cuidado que você tem de ir lá escolher o presente. Será que essa pessoa vai gostar mesmo? Não é assim que a gente faz? Será que ela vai se agradar? Ah, meu Deus do céu, eu vou tentar pesquisar para não dar uma coisa que ela não goste, porque você quer honrar, você quer verdadeiramente agradar com aquele ato. Não é simplesmente falar, não, me dá qualquer coisa aí, não, se ela não gostar, ela vem trocar, não. Você pode ter certeza, o fato de você não honrar desagrada. Aí a pessoa fica com aquele sorriso amarelo. Aí você vai dar o presente. Gostou? Gostei. Mas no fundo a pessoa fala, meu Deus do céu, isso aqui é feio demais. Só Deus na causa. A pessoa usa uma vez só e para nunca mais. Só para falar, eu usei porque eu ganhei. Depois não usa mais. Por que isso acontece, pastor? Pela falta de cuidado, de querer entender, de querer tratar com honra. O dízimo é a mesma coisa. O dízimo não é o que sobra, o refúgio de tudo que sobrou. Sobrou aqui um troco do pão, aqui, vou dar para Deus de dízimo. Que isso? É que nem o primeiro pedaço do bolo. Às vezes você está com uma pessoa que está do seu lado o tempo inteiro, ralando contigo, pleiteando contigo, batalhando contigo. Aí naquele dia você fala assim, não, vou oferecer o primeiro pedaço de bolo aqui para fulano de tal. O resto do bolo eu dou todo para essa pessoa bem aqui, ó. Vamos supor que seja a esposa. O primeiro pedaço de bolo vou dar para fulano de tal, vou dar para o meu filho aqui, pronto. Mas o resto do bolo todinho vai ser para minha esposa. Irmão, você pode ter certeza. Ela não queria todo o bolo. Ela só queria a honra, só isso. Se tivesse dado um pedaço de bolo, nem que seja fininho, mas o primeiro pedaço é para ela, que está do meu lado, o tempo inteiro. O resto do bolo não importa mais. Ela foi honrada. É o que importa. Quando fala de dízimo e oferta, é a mesma coisa. Quando Deus olha e viu honra, isso aqui é para o meu Deus. Quando você ora para entregar a Deus aqui com todo amor e carinho, Jesus, que eu estou entregando meu dízimo aqui. Não embalei o dinheiro de qualquer jeito, amassei que nem amassa. Qualquer coisa enfia dentro de envelope, a nota vem toda... Não, tem todo um carinho, tem a questão da honra. Mas quando a pessoa ela não entende isso, ela volta a fazer de novo. Ela volta a cometer o mesmo pecado. Aí ela reclama, Deus, eu não sei porque eu sou dizimista, mas a coisa não vai para mim. Eu sou dizimista, mas eu vivo com a vida amarrada, eu não entendo. Será que não está faltando a questão da honra? Aí a pergunta é, você quer dar o dízimo? Tem gente que, se pudesse responder essa pergunta, ela ia falar, não, eu não quero dar. Então fica para ti, porque você está só amarrando a sua vida, não faça isso.
Deus vai rejeitar o seu dízimo, vai rejeitar você também. Não foi assim com Caim? Tem gente que já aprendeu isso, mas continua fazendo do mesmo jeito. Não quer honrar. Deus, esse dízimo aqui eu entrego porque eu reconheço que tudo que eu tenho vem do Senhor. Meu Deus, muito obrigado. É com honra, é com amor que eu entrego aqui. Pronto. É diferente. É diferente. Então nós voltamos a cometer os mesmos erros porque nós não fomos purificados. Não fomos lavados. Davi, quando ele pecou, adulterando, mandando matar o rapaz, agora você vê ele pedindo a Deus. Primeiro ele confessa, pede misericórdia, mas aí ele pede para Deus lavá-lo. Lavá-lo. E tem coisas que não adianta, você vai ter que passar por um processo um pouquinho mais elevado. Aí faz sentido quando a gente lembra do caso de Naamã. Porque veja só, a gente vai para o Novo Testamento, Jesus purifica um leproso, apenas mandando ele ir. Vai lá e se apresenta ao sacerdote com a oferta que Moisés havia pedido. E a Bíblia Sagrada diz que ele foi. E ficou curado. Em outra ocasião você vê 10 leprosos. Uma ocasião foi outra ocasião foi 10. A mesma coisa, Jesus simplesmente manda, o pessoal vai. Só que um volta para agradecer. Ou seja, não houve necessidade de ir 10 vezes, 7 vezes. Mas no caso de Naamã você percebe que o Senhor Deus dirige o profeta para falar para ele: manda mergulhar 7 vezes. Manda ele se lavar 7 vezes. Mas não era a mesma lepra? E a mesma coisa se dá com o pecado. Porque tem pecados que a gente confessa e a gente se livra só de confessar aqui. E tem pecados que parece que estão mais impregnados, mais arraigados dentro da gente. E a gente não consegue se livrar deles. É porque tem pecados que você precisa ser lavado. Você consegue compreender isso? Tem pecado que precisa ser lavado. A ansiedade é um pecado. Só que às vezes a gente leva isso como se fosse, não, mas é só um defeitinho que eu tenho. Só que a ansiedade, para virar incredulidade, é assim. Eu falava na sexta-feira. Você fica naquele negócio, quando é que vai ser? Quando é que vai ser? Ansioso. Aí quando demora, você fala, será que vai ser? Será que vai dar certo? Da ansiedade para a incredulidade, um pulo. Nós precisamos tratar isso. Tem gente que é descontrolado emocionalmente. Já distratou filho, já distratou mulher, já distratou todo mundo. Mas até hoje tem essa índole com ele, com ela. Por que você continua ainda sendo assim? Porque você não foi lavado, querido. Você vai lá e sabe que pecou, confessa para Deus, Deus, misericórdia. Poxa, distratei fulano de tal, fulano não merece. Me perdoa, meu Deus. Mas daqui a pouco está lá você fazendo tudo de novo. É como Naamã. Tem que mergulhar e se lavar mais vezes. Até ficar purificado. Você consegue entender? Até ficar purificado. Não está escrito na Bíblia à toa, não. Não foram 7 vezes, é porque é o número da perfeição, não. Porque tem coisa que tem que ser tratada de maneira mais eficaz, mais eficiente. Você tem que mergulhar mais vezes. Tem pecado que você tem que se humilhar. Porque você acha que no passado, quando o povo se desviava dos caminhos de Deus, quando eles se arrependiam, eles até jejuavam. Você acha que era à toa? Eles jejuavam porque eles entendiam a gravidade dos seus pecados. E eles entendiam que se eles não se arrependessem com a cara no pó, vestido de pano de saco, em jejuns e orações, eles não conseguiriam retornar ao caminho. Mas a gente, nos dias de hoje, a gente acha que é bem mais fácil. Nunca me esqueci de um rapaz que estava na igreja, ele veio para a igreja, se libertou do álcool, e aí ele viu que foi tão fácil para ele que ele falou, não, está tranquilo, eu paro quando eu quiser. Quando eu fui para a igreja, eu quis parar, eu parei. Ele não reconheceu
o amor de Deus, a misericórdia de Deus sobre a vida dele. Ele achou que foi ele, a capacidade dele. E aí volta a beber. Aí depois ele me ligou: pastor, não estou conseguindo mais voltar. Não consigo mais parar. Na primeira vez foi tão fácil. Eu falei: é porque você não reconheceu que aquela ajuda ali foi Deus, não foi você. E está sendo mais difícil para você dar valor agora. Para você entender que não é na tua força. É Deus que ajuda o ser humano. Tem coisa que a gente não sai sozinho, irmão. Não sai. A gente não se levanta sozinho. A gente precisa da ajuda de Deus. Tem coisa que a gente às vezes não reconhece. E é por isso que a gente retoma ao mesmo lugar de novo. Você está conseguindo compreender sim ou não, pessoal? E eu lembro que ele estava na luta para voltar. Eu lembro que eu saí da igreja, fui transferido para uma outra, nem sei como é que ficou a situação do rapaz. Mas é triste você ver pessoas, às vezes, retomando a vida ao velho eu. Isso acontece porque não foram lavados. Aí o livro de Apocalipse diz assim. Aqui ele fala sobre ser lavado, ser purificado. Aí o livro de Apocalipse 22, vamos lá? Pastor, não quero voltar mais às coisas erradas, pastor. Você não quer? Então você tem que fazer isso aqui. Apocalipse 22. Quem achou, diga amém. Verso 14. Diz assim: feliz ou bem-aventurados aqueles que lavam. É isso que está escrito na sua Bíblia? Lavar. Do jeito que Davi estava pedindo? Então vamos lá. Bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Você viu aí o que está escrito? Feliz é a pessoa que lava suas vestiduras. Lá Davi pecou, confessa o pecado e pede para Deus lavá-lo e purificá-lo. Aqui em Apocalipse confirma isso. Realmente precisamos ser lavados, como quem lava uma roupa, como quem se limpa da sujeira, tem que ser lavado. Só que a gente não quer fazer isso, a gente só quer confessar e está tudo certo. Não, pastor, porque eu aprendi que se eu confessar o pecado, já estou perdoado. Você precisa se arrepender, você tem que se lançar diante de Deus e permitir que Ele te lave, senão você vai ver que você vai voltar a praticar as mesmas ações pecaminosas. Como se não bastasse, tá. Davi pediu para lavar, mas ele também pediu para ser purificado. Aqui ele fala sobre lavar as vestes no sangue do Cordeiro. Mas Pedro também dá uma ideia do que seria a purificação. Vamos dar uma olhada nisso? Primeira carta de Pedro. Volta só um pouquinho aí. Primeira carta de Pedro, capítulo 1. Voltando um pouquinho, você vai achar Judas, vai achar as 3 cartas de João, e aí você acha as 2 de Pedro. Vai ser a primeira carta de Pedro. Vocês conseguiram achar aí, pessoal? Só vem para a sua esquerda. Você está em Apocalipse, vem para a esquerda. Judas, as 3 cartas de João, aí você acha as 2 de Pedro. Aí você vai para a primeira carta de Pedro, capítulo de número 1. Olha como que Pedro fala sobre ser purificado. Olha o que Pedro diz aí, verso 22. Vamos lá, verso 22. 1:22. Purificando a vossa alma. De que forma, pessoal? Na obediência ao quê? À verdade. Vamos ler de novo? Purificando a vossa alma na obediência ao quê? À verdade. Davi pediu para ser lavado, Davi pediu para ser purificado.
Para mim não retomar as velhas práticas, eu preciso ser lavado e purificado. Lavado no sangue do Cordeiro e purificado através da obediência à verdade. Pessoas que dizem estar arrependidas, mas não obedecem à verdade, não serão purificadas. Não conseguirão estarem puras. É na prática da obediência que você é purificado. É enquanto você obedece que você é purificado. Foi assim com Naamã. Quando ele decidiu obedecer e ele obedeceu, ele foi purificado. Ele foi lavado e purificado da lepra. Quando aqueles leprosos que Jesus fala, vai, se apresenta, quando eles estão andando, Jesus não tocou neles, Jesus não orou por eles, Jesus só falou para eles, vai lá e apresenta a oferta. Quando isso acontece, o texto sagrado diz que no caminho de obediência, eles foram purificados, obedecendo. A obediência purifica. Se você não é alguém que obedece, vai ter dificuldade de se purificar, vai viver sujo, separado de Deus, sempre entristecendo o coração do Senhor. Você consegue entender isso, sim ou não? Portanto, ponha no seu coração hoje, se você está buscando de Deus uma resposta sobre por que eu volto às mesmas práticas, por que eu não consigo abandonar certas coisas, é simples a resposta: você não foi purificado do seu pecado. Você pode ter confessado, mas não foi lavado nem purificado, aí você volta a praticar. É a mesma coisa de, como eu disse no início de tudo, pega a roupa suja, põe para lavar, não termina as etapas, manda centrifugar, estende a roupa e veste a roupa suja de novo e vai. Pessoal, rapaz, você está sujo? Não, eu vou lavar. E chega em casa e faz o mesmo processo. Porque as pessoas percebem a sujeira. Assim como as pessoas percebem nossos pecados, nossas falhas. E você mesmo percebe que está sujo. Quem veste a roupa suja sabe que está suja. Quem veste a roupa amassada sabe que está amassado. Não tem como você falar, não, eu não sabia, pastor. Não tem como. Portanto, que no dia de hoje, quando você orar, fale para Deus, me lava e me purifica. Porque eu não quero voltar a fazer isso de novo. E você vai perceber que por vezes você vai ter que retornar à presença de Deus para continuar sendo lavado. Não é só confessar uma vez. Eu não estou falando para você ficar confessando toda hora. Eu estou falando para você agora estar diante de Deus em obediência, constantemente, para que Ele continue te lavando, te purificando. Se houver algum resquício na sua alma, impregnado na sua alma, Ele vai purificar. É por isso que, mais uma vez eu ressalto, por isso o povo jejuava. Eles tiravam suas vestes, vestiam-se de pano de saco, pegava pó, jogava na cabeça e ficavam prostrados, chorando e confessando seus pecados, pedindo para Deus lavar eles. É por isso que eles se levantavam. A gente não faz isso. Eles faziam. Eles entendiam a gravidade dos seus pecados. A gente às vezes não entendeu, e é por isso que a gente volta. Mas que hoje você possa ser sincero na sua oração e falar para Deus: Deus, agora eu já sei o que eu tenho que fazer. Eu posso confessar meu pecado aqui, mas eu preciso estar diante do meu Deus pedindo: Deus, me lava. Se tem alguma coisa ainda aqui, eu já confessei, mas se tem alguma coisa que está impregnado, que pode me fazer voltar a praticar isso, Deus, eu preciso que o Senhor me purifique. Davi pediu isso: me purifique. Vamos voltar onde nós começamos? Onde nós começamos? Salmos o quê? Tema de hoje: quando o pecado não é purificado. Pode observar, amados, quem volta ao pecado é desse jeito que eu estou falando. Pode observar. Quando você vê o cidadão voltando às velhas práticas, pode observar, ele confessou o pecado, mas não jejuou, não se humilhou, não reconheceu que está completamente errado. Se ele tivesse reconhecido, ele falava: poxa, eu caí por quê? Porque eu não sou de oração. Você ia ver o cara orando. Não, eu caí por quê? Porque eu não sou de ler Bíblia. Você ia ver o cara lendo a Bíblia. Mas não, o cara confessou o pecado e está seguindo como se nada tivesse acontecido.
sem orar, sem ler Bíblia, sem estar na igreja, sem nada, e quer ficar de pé. Nem lavou-se completamente. Naamã mergulhou 7 vezes. Certamente quando ele mergulhou a primeira vez e saiu, estava lá lepra ainda nele. Ele falou, mas peraí, mas ainda está aqui. Mas o profeta mandou 7 vezes, vai de novo. E você mergulha, sai, está lá. E às vezes é assim que a gente se sente. A gente confessa o pecado, mas às vezes a gente ainda se sente um pouquinho sujo. Pastor, eu confessei, mas eu me sinto tão deslocado, tão estranho. Pois é, vai de novo. Vai de novo. Deus precisa fazer o processo completo. Volta lá para a leitura aqui, Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. E aí o verso 2, que é a nossa mensagem: lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. E aí eu quero ler para você numa outra tradução. Tem uma tradução que é a Bíblia, Nova Tradução, linguagem de hoje. E olha só como é que está escrito aqui, eu achei fantástico. Na tradução, na linguagem de hoje, diz assim: purifica-me de todas as minhas maldades e lava-me do meu pecado. Você vê que ele pede isso de maneira muito clara. Ele quer ser lavado da maldade. Ele reconhece que ele foi induzido pelo mal. Toda pessoa que peca precisa reconhecer: eu fui induzido pelo mal. O diabo quis que eu fizesse isso, eu fui na laia dele e infelizmente fiz o que não era para fazer. Me tornei ingrato com quem não é para ser. Tem muito filho ingrato aí com a mãe, com o pai. Deveria ser mais grato, deveria honrar mais o pai e a mãe. Mas é a maldade que permeia no coração de muitos. E a pessoa não se deu conta que ela tem que ser lavada, tem que ser purificada. Amém, queridos? Vamos orar? Em nome de Jesus, se ponha de pé. Vamos falar com Deus. Feche teus olhos. Senhor Deus, primeiramente nós te agradecemos por essa orientação. Talvez essa palavra foi resposta para muitas pessoas que não conseguem abandonar certas práticas. E às vezes até mesmo aquilo que ela acha que está certo, ela muitas vezes tem alimentado no seu coração, mesmo quando a palavra traz a verdade. Mas tem gente hoje aqui dizendo: Deus, agora eu aprendi. Eu estava perdido, não estava sabendo voltar. Eu estava na igreja, na casa do Senhor, seguindo as diretrizes ali, mas eu não estava conseguindo retomar aquela vida com Deus verdadeira, aonde a presença me enche, me purifica. E sim, eu me sinto limpo. Eu me sinto limpo. Pai, a sensação que nós queremos ter é a sensação de alguém que foi limpo, que foi purificado. Apenas olharemos para trás e diremos: de fato, eu pequei, mas nunca mais eu vou fazer aquilo. Eu não quero isso mais para a minha vida. A tua palavra diz que feliz é a pessoa que se lava no sangue do Cordeiro. Infeliz é a pessoa que não se lavou. Triste é a pessoa que não se lava. Ela não tem alegria, ele não tem alegria, porque ele não foi lavado. Deus, então, em nome de Jesus, olha para esse povo hoje,
que está pedindo ao Senhor: Deus, hoje eu peço para o Senhor me lavar. Eu confesso os meus pecados, mas hoje eu peço para que o Senhor me lave e me purifique de todo pecado, para que não haja resquícios dentro de mim, para que a semente maligna não cresça mais dentro de mim, mas que ela seja completamente arrancada do meu interior, para que eu seja completamente teu, de dentro para fora. É assim que o Senhor faz a obra, Pai. Por isso, Espírito Santo, essas pessoas estão pedindo para que o Senhor lave, purifique cada uma delas debaixo da tua graça. Levante as suas mãos. O Espírito Santo está aqui, querido.